Tudo bem? Hoje vamos falar um pouco, continuando com a nossa introdução informática, vamos falar um pouco sobre arquitetura de computadores, sobre bit, byte e como as coisas chegaram ao ponto de hoje, né? Nós já falamos sobre o tripé, que é composto do sistema computacional, que é o hardware, o software e o peopleware, tá? Então, o hardware é a parte física do computador, é aquilo que a gente consegue pegar, né, composto pelos periféricos, pela torre, pela placa-mãe. O software é a parte que mantém o hardware funcionando, que gerencia o hardware funcionando e que otimiza as tarefas para mim, né? Ele é a parte virtual do sistema, né, composto pelo sistema operacional, pelos softwares aplicativos, e o outro é o usuário do computador, né? Seja ele um usuário comum, seja ele um programador, um desenvolvedor de sistema, um analista, aquela pessoa que atua no sistema computacional, né? E a gente também falou da máquina de von Neumann. Von Neumann, né, o cara que desenhou uma arquitetura de computador lá atrás e disse que os computadores seriam mais ou menos compostos por uma unidade de entrada, uma unidade de saída e uma unidade de processamento de dados, né? Então, nós temos a unidade de entrada, que são os periféricos de entrada, a unidade de saída, que são os periféricos de saída, e internamente o sistema é composto por uma unidade de processamento, onde essa unidade de processamento e por uma memória. E dentro dessa unidade de processamento nós temos uma unidade lógica aritmética, que é uma unidade de contas, né, que faz contas, e uma unidade de controle que controla os periféricos. E nós temos a memória, os armazenamentos. E o computador ele é composto basicamente de duas memórias, né, que é uma memória RAM, que é a memória de trabalho do computador, que tudo que ele precisa para trabalhar tem que estar nessa memória RAM, tá? Só que ela tem um sério problema, ela é veloz, ela atende os requisitos do computador, porém, pela construção dela, ela é uma memória volátil, ou seja, faltou energia, ela faz. Então, nós temos uma outra memória que é chamada memória secundária, que tem um armazenamento perene, que normalmente é um HD, normalmente é um SSD, né? Elas têm a vantagem de ter uma grande capacidade de memória, porém a velocidade de trabalho delas é bem menor que a velocidade de memória. Por isso que o computador tem que ter as duas, né? Para ter um sistema veloz, né, ele precisa da memória RAM, mas ela é não volátil, ela perde o conteúdo. Então a gente usa o HD para manter as informações perenes no computador, tá? Então aqui a gente tem o desenho de um computador, né? Mais ou menos internamente o que é isso, né? Então a gente tem isso aqui. Então a gente tem a CPU, a gente tem os periféricos e a gente tem as memórias, tem de principal com secundária, e tudo isso é interligado por barramentos, né? Que faz a comunicação interna no computador. Nós temos basicamente três tipos de barramentos, que são os barramentos de dados, em que faz a transmissão de os dados de uma unidade para outra. Por exemplo, a memória vai lá, a CPU vai lá, pega um dado na memória, tá? E leva para ser processado. Então passa pelo barramento de dados. Mas para eu ir na memória e pegar a memória, ela é dividida em endereços, né? Cada parte da memória só pode ser ocupado por um dado para não haver consistência de dados. Então, quem vai me dar o local da onde esses dados estão o barramento de endereço. Então nós temos o segundo barramento, que é de endereço, que fornece o endereço para mim, tanto da localização dos dados da memória, como o endereço também dos periféricos. E por último nós temos o barramento de controle. Por exemplo, na memória eu posso ler ou posso escrever. O que eu vou fazer? Eu vou ler ou vou escrever? Então isso é o controle que vai dizer para mim quem é que pode ler aquele dado, quem é que não tem direito a acessar nenhum aquele dado. Então é o barramento de controle. Então internamente o computador é composto por uma CPU, por uma memória de trabalho, tá? E interligado a tudo isso ele tem barramentos, é um barramento de dados que passa dados, de endereço que vai fazer o endereço para mim, de controle que vai controlar. E tudo isso é ditado por um pulso de clock, que vai dizer quanto tempo vai durar o processo e qual é a hora de cada processo, ok? Bom, e aí nós temos, né, falando de memórias, nós temos a hierarquia de memória. Nós temos lá dentro do processador a cache, memória cache, a gente vai ver isso com mais propriedade mais para frente. Mas é importante saber que dentro do CPU a gente tem cache, onde é um armazenamento temporário da CPU para poder fazer dados. Aí nós temos as memórias RAM, né, que é a memória de trabalho do computador, e nós temos a memória perene do computador, que é um SSD ou um HD, né? Então, o que é isso? Quanto maior eu subo
Quanto mais eu subo na hierarquia da memória, maior é a minha velocidade, mas de compensação maior é meu custo. Quanto mais eu desço na pirâmide, menor é a velocidade de acesso e compensação menor é o custo também. Tá? Então, na base da pirâmide eu tenho baixo custo, baixa velocidade e grande capacidade de armazenamento. No topo da pirâmide eu tenho alto custo, alta velocidade e pequeno armazenamento. Então, a memória cache é uma memória mais cara do que a RAM, mas ela é menor, também compensação de armazenamento, mas ela tem a característica de armazenar dados temporários que a CPU vai usar para casar o tempo de acesso da CPU à memória RAM. E dentro da CPU ainda tem registradores que são os armazenamentos locais da CPU para ela poder, por exemplo, fazer o cálculo. Né? E hoje nós temos várias sistemas de memória, inclusive nuvem, né? É hoje um sistema de memória que a gente usa. É só para reforçar a diferença entre gabinete e CPU. CPU é o chip de processador, é o processador. Quando você compra um computador, que fala lá, ele é um Intel i7 de quarta geração, por exemplo, de quinta geração. Isso significa que o chip que tem dentro do gabinete é um processador i7 de quinta geração, e não o gabinete. O gabinete não é CPU, o gabinete é aquela caixa preta, é a carcaça do notebook, é a carcaça do computador, e não confunda. Bom, então a gente vai agora entrar como é que o computador funciona, né? A vida da gente, a vida do humano, ela é ditada por símbolo. A nossa comunicação na vida nossa é por símbolo. Também desde antigamente os símbolos, né? Que vai lá nas pinturas rupestres e tal, que eu queria deixar uma informação, fazer aquele desenho. Então, quer dizer, que as primeiras palavras escritas, os primeiros símbolos que a gente construiu, elas foram armazenados em uma pedra. Depois veio a tipografia, depois veio a publicação em massa e depois veio o computador. Né? Então, assim como nós usamos símbolos para comunicar, um alfabeto, números, o computador também precisa de símbolos para poder trabalhar, precisa de símbolos para conversar com a gente. Só que nós somos seres completamente e conseguimos armazenar uma grande quantidade de símbolos, trabalhar com vários símbolos diferentes. Né? Por exemplo, o nosso alfabeto ele é composto de 25 símbolos, mais ou menos. Né? O nosso sistema de numeração é o sistema decimal, que é composto de 10 símbolos diferentes. Né? Você imagina o computador é uma máquina, né? Onde ele trabalha com níveis de tensão. Tá? Então, se eu quisesse criar um dicionário mais um alfabeto para o computador entender, eu vou pegar lá 10 mais 25, basicamente teria 35. Então, quer dizer, eu teria que ter 35 níveis dentro do meu computador. Se ele trabalha com tensão, eu teria que ter 35 níveis de tensão diferentes. Eu não consigo fazer isso com o computador. Quando eu estou trabalhando com tensão, né, quando eu estou trabalhando com sistemas elétricos, o máximo que eu consigo ter são 2 níveis bem definidos, ligado e desligado. Então, como o computador ele é uma máquina, ele trabalha com 2 níveis de tensão bem definidos. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Então, com isso, eu consigo ter apenas 2 símbolos diferentes, que é o 0 e 1. O 0 é desligado e o 1 é ligado. Então, o que acontece? Então, o computador ele trabalha com um sistema que é sistema de binário, ou seja, de 2 dígitos. Né? O dígito é a quantidade de componentes que tem um sistema de numeração ou um vocabulário. Né? Então, um sistema de numeração decimal ele tem 10 dígitos. Um sistema de numeração binário ele tem 2 dígitos. Ok? Bom, então, o computador ele só trabalha com esses 2 níveis de tensão. Então, esse sistema binário ele é chamado de bit. Né? O computador trabalha com 0 e 1, ele trabalha com bit, que vem do binário de dígito. Né? Que eu falei para você, cada sistema de numeração, cada sistema de comunicação, ele tem símbolos diferentes que são chamados de dígitos. O sistema binário, ele tem, né, binário dígito, ele só tem 2 dígitos. Então, esses 2 dígitos são chamados de bit. Né? É o que eu falo para vocês. Se a gente não tivesse sistema binário, você imagina, a gente teria que ter, né, pelo menos 100 diferentes valores de tensão que a gente não pode fazer. Né? Bom,
Então, o computador ele só trabalha com dois níveis bem definidos, ligado e desligado, 0 e 1. Então, como é que eu vou fazer para representar, né, todos esses caracteres que a gente tem? Porque quando eu digito no computador, eu não digito zeros e 1, eu digito a minha linguagem, né, eu digito o que eu conheço, uma linguagem de alto nível. Como é que eu vou fazer para o computador entender isso com 100 níveis diferentes, sendo que só pode trabalhar com dois níveis diferentes? A gente vai trabalhar com conjuntos de bits. Né? E o pessoal chegou à conclusão de que se eu trabalhasse com um byte, tá? Um byte são 8 bits diferentes, daria 2 elevado a 8, eu conseguiria representar 256 estados diferentes. Eu conseguiria representar, então, 256 caracteres diferentes. É o que é feito no computador. Né? O computador ele trabalha com um byte, o computador trabalha com bits, zeros e uns, mas o trabalho no computador, o armazenamento, a transferência de dados entre os vários módulos do computador é feito por byte. Né? Ou seja, um conjunto de 8 bits. Se eu só combinar 8 bits, onde o primeiro começa com tudo 0 e o último é terminado com tudo 1, então é 0, 0, 0, 0, 0, depois 0, 0, 0, 1, depois 0, 0, 0, 1, 0, e assim sucessivamente, tá? Eu vou conseguir, né, representar 256 estados diferentes. Tá? E esse chamado 8 bits é chamado de byte, que vem do inglês de binary term. Ok? Bom, então, já que eu estou falando para vocês que um computador ele não trabalha, o nível de trabalho que ele faz são 2 bits, 0 e 1, ele trabalha então com um sistema binário, então eu tenho que estudar os sistemas binários para poder fazer a mudança de sistema binário para trabalhar com o computador. Então, isso é chamado de base de numeração. O que é base de numeração? Quantidade de algoritmos disponível para representação. Então, um sistema binário, ele tem 2 algarismos. Né? Então ele é binário, por isso que ele é binário, 2 algarismos. O sistema decimal ele tem 10 algarismos diferentes, por isso que ele é chamado de decimal. E a gente tem mais 2 sistemas importantes que são muito usados em computação. O sistema octal, que ele possui 8 caracteres diferentes, e o sistema hexadecimal, que possui 16 caracteres diferentes. Ok? Bom, então vamos lá. Binário é do computador, não tem jeito de eu mudar. Decimal é o sistema que a gente usa, na vida da gente também não tem jeito de mudar. A eletrônica utiliza muito o sistema octal. Eu pego o meu sistema binário e passo ele para ser representado em 8 caracteres apenas. A gente vai entender como é que funciona isso. E o sistema hexadecimal, como a palavra de computador hoje está crescendo, por exemplo, eu tenho um computador hoje que trabalha com palavra de 64 bits. Então, em vez de eu programar um computador com 64 bits, eu vou pegar esses 64 bits e transformar essa linguagem binária de 64 bits para hexadecimal. Ou seja, em vez de eu trabalhar com 64 posições, eu vou trabalhar apenas com 4 posições, porque 16 vezes 4 vão dar 64. Então, a finalidade de transformar com o sistema hexadecimal é facilitar com que o cara que vai mexer com o computador tenha facilidade de programar isso. Então, vamos lá. O que é um sistema decimal? O sistema decimal ele é composto por 10 algarismos diferentes, ou seja, vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele é decimal porque a gente, né, tem 10 dedos, só foi por isso que ele foi feito. O que significa isso? Que no sistema decimal, independente da posição notacional, qualquer posição notacional, ela pode ter no máximo 10 caracteres diferentes, ou seja, de 0 a 1. Então, um sistema que é de unidade, que vai de 0 até 9, ele só pode ter 9 caracteres diferentes, ou seja, de 0 a 9. Quando eu mudo para 10, eu vou ter uma dezena. Aí eu vou repetir o 1 e o 0. E eu vou fazendo isso, 2, 0 é repetido, até o 99, onde eu vou terminar a minha dezena. Minha dezena é composta por 2 caracteres diferentes de 99. Então, de 10 até 99, eu tenho 100 posições diferentes. Né? 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, tal, até chegar a 99. Quando chegar a 99, eu vou mudar para o quê? Para uma centena. A centena começa com 100 e da mesma maneira vai ter 999. Depois disso eu passo com 0 para frente, boto mais 3 zeros, eu vou para milhar, que vai de 1 até 9.999 e assim sucessivamente. Então, o que significa? Quando eu tenho um número, né, eu divido ele em pesos. Tá? Onde, por exemplo, o número 1, 2, 3, 4, por exemplo, né, ele tem milhar, centena, dezena e unidade.
ok? Isso é chamado de posição notacional. Então, por exemplo, se eu tenho o número 237 na base 10, né, o 2 é 10 elevado a 2, porque ele é centena. O 3 é dezena, 10 elevado a 1. E o 7 é a unidade 10 elevado a 10. Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, ele é a unidade. Então, para representar uma posição notacional, por exemplo, do 237 eu represento na unidade de peso. O 237 é 2 vezes 10 elevado a 2, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Se eu fizer o cálculo matemático disso, vai dar o seguinte: 10 elevado a 2 dá 100, vezes 2, 200. 10 elevado a 1 é 10, vezes 3, 30. Então, 200 mais 30, 230. 10 elevado a 0 é 1, vezes 7, 7. Então, 230 mais 7, 237. Então, eu consegui representar o meu número 237 em posição notacional. E eu uso isso para qualquer base, seja ela base 10, base octal, base hexadecimal, base binária. Eu vou colocar a posição do número, unidade, dezena, centena, milhar e assim sucessivamente. Onde o importante é eu saber que o maior dígito é sempre a menor base. Ok? O dígito mais significativo está à esquerda, o menos significativo está à direita. Tá? E normalmente a gente usa sempre a base decimal como referência. Qualquer base, eu passo primeiro para a base decimal para depois ir para essa base. Então vamos lá no computador. Sistema binário, né? Ele trabalha com bit, que eu falei. Por que ele trabalha com bit? Porque é um conjunto, né, de só tem zeros e uns. Ele tem dois estados bem definidos. Ou ele está ligado ou ele está desligado. Só que com bit eu não consigo representar muita coisa, né? Então o que o pessoal fez? Pegou um conjunto de bits e foi misturando, e chegou à conclusão de que se eu trabalhasse com 8 bits, eu conseguiria representar 256 estados diferentes, isso conseguiria me representar todo o universo de caracteres que eu tenho. E eles chamaram esse conjunto de 8 bits de byte. Byte, então, é a unidade de trabalho da memória do computador, é a unidade de trabalho interna entre os módulos do computador. O bit é a unidade interna do computador e o byte é a unidade dos módulos computacionais. Ok? O sistema octal, né, ele combate a base 8 e tem 8 caracteres diferentes. É de 0 até 7. Ok? Então, quando eu chegar no 7, em vez de eu passar para o 8, no sistema octal, eu vou passar para um 0. E assim sucessivamente até chegar no quê? No sistema 17. Quando você chegar no sistema 17, em vez de eu passar para um 8, eu passo 2 0. E assim eu vou sucessivamente. O sistema octal, ele é muito utilizado em eletrônico, por isso que a gente vê ele, mas em computação ele não é muito usado. Ok? O sistema decimal é o seguinte: eu vou pegar de 0 até 9, né? Eu tenho que ter 16 caracteres diferentes, porque ela é hexadecimal e barra 16. Então eu vou ter de 0 até 9. Eu tenho 10 caracteres diferentes. E aí, como é que eu vou fazer o 10? Para representar o 10, o 11 e o 12. Ele não pode ser repetido, porque o 10 é uma repetição de 2 caracteres. O 11 é uma repetição de 2 caracteres também. Então o pessoal transformou isso para letras. Então depois do 9 vem o A, o B, o C, o D, o E e o F. Então, no sistema hexadecimal, né, o 10 é representado pela letra A, o 11 é representado pela letra B, o 12 é representado pela letra C, o 13 é representado pela letra D, o 14 é representado pela letra E e o 15 é representado pela letra F. Então eu vou ter 16 caracteres diferentes. Quando eu escrevo um sistema que não é hexadecimal, eu tenho que colocar essa letrinha. Quando eu escrevo um sistema, numeração que não é em decimal, eu tenho que colocar essa letrinha para indicar qual sistema que é esse, se ele é binário, se ele é octal ou se ele é hexadecimal. Né? Porque se eu representar um 10, um 0, por exemplo, e não falar qual sistema que é, eu vou entender que ele é decimal. Então, quando não tem a identificação, ele é decimal. Se eu colocar um 2 embaixo dele, significa que um 0 está na base 2, não é 10, é um 0. Né? Se tiver um hexa, significa que ele está na base hexadecimal. Ele também não é 10, porque o 10 na base hexadecimal, ele é A. Ok? Bom, aí eu tenho a conversão de número. Então eu falei para vocês, eu tenho sempre uma base, né, decimal. A gente vai aprender como é que faz essa conversão. Essa é a base padrão. Então qualquer base que eu quiser, eu tenho que passar essa base para decimal e passar ele para base decimal. Então eu faço a conversão. Então eu tenho 0 e 1. Como é que eu faço? O 0 em decimal é 0 em binário. O 0 em hexadecimal é o 1 em hexadecimal.
O 0 em binário é 0 em decimal, 1 em binário é 1 em decimal. O octal e o hexadecimal também é a mesma coisa, né? Porque que eu vou mudar. Só que quando eu vou passar para o 2, no meu número decimal, no meu número binário, eu não posso fazer isso mais, porque são 0 e 1. Então o que eu vou fazer? Eu falei para vocês, um conjunto de bits. Aí eu vou trabalhar com 2 bits. Com 2 bits, então eu consigo representar o 2 e o 3. E o octal, o hexadecimal, continua representando a mesma coisa. Aí quando chegou o 4, com 2 eu já não consigo representar mais. Eu tenho que passar para 3. 3 eu consigo representar mais 7 números. Então 2 elevado a 3 eu consigo representar 8 posições diferentes. Olha que bacana. No múltiplo de 2. Então continua. No octal eu vou até o 7 e no hexadecimal eu vou até o 7. Aí eu vou passar para o 8. Eu não consigo mais representar, porque 2 elevado a 3 eu só consigo representar 8 caracteres diferentes, que é o do 0 a 7. Então eu vou trabalhar com 4 bits. 4 bits, 2 elevado a 4, eu vou conseguir representar quanto? 16 posições diferentes. E no octal já não dá mais, porque 8 elevado a 1 é 8. Então eu vou ter que trabalhar com 2 números, né? Então eu vou passar para 1 elevado a 0 e continuo no hexadecimal. 8, 9, até chegar no 9. Aí eu vou representar, com 4 eu consigo representar 16, com esse aqui eu vou representar 17, e aí eu passo para letras, porque eu falei para você que eu não posso repetir os números, até chegar a letra F. Portanto é o seguinte, a gente vai aprender a fazer a mudança de base, tá? Uma base para outra, né? E a gente vai aprender que transformar da base hexadecimal para a base binária é muito fácil, porque a base hexadecimal eu utilizo 4 números do binário. A gente vai aprender sobre isso. O que é importante é o seguinte, qualquer informação que eu tiver, seja ela de voz, seja ela escrita, seja ela fotografia, qualquer informação que eu tenho no meu mundo real, o computador só vai trabalhar com bits. Eu disse para vocês, ele não trabalha com vários níveis, ele só consegue trabalhar com 2 níveis bem definidos, o 0 e o 1. Então eu vou pegar esses níveis, né, vou transformar, usar um conjunto de 1 byte, e um conjunto de 1 byte, 2 elevado a 8, eu vou conseguir representar 256 posições. Então eu desenvolvo um código numérico, tá? Um código baseado nesse conjunto de bytes. Tá? Então, o meu código computacional, que é o código que eu entendo e que o computador sabe trabalhar, ele tem vários códigos, vários caracteres diferentes, que utilizam um número que é múltiplo do byte, ou byte ou múltiplo dele, tá? E vai representar esse mundo real para mim. Tá? Essa é a informação. Então, olha, por exemplo, como é que eu tenho essa... Como é que eu tenho essa representação, né? Como é que eu tenho essa representação, tá? De caracteres. Então eu vou representar no meu mundo real 118 caracteres, 118, né? Caracteres maiúsculos, 26, outra coisa, né? O computador diferencia de maiúsculo para minúsculo. Então, maiúsculo 26, mais minúsculo mais 26, são 52. Algarismos são 10, sinais de pontuação é símbolo, mais 32, caracteres de controle mais 24. Então quer dizer que eu tenho por volta de 118 caracteres no mínimo de controle. Como é que eu vou representar isso com zeros e uns? Como é que eu vou representar? Através do byte, né, que eu falei para você. Então o conjunto, um byte é um conjunto de 8 bits, tá? E que vale a 2 hexadecimal, que a gente já falou, né? Com um byte eu consigo representar 2 elevado a 8, eu consigo representar 256 posições. Então um bit eu consigo representar 2 estados, um byte eu consigo representar 256 estados. Então, daí, criando-se o byte, né, todas as letras de computador, né, elas são representadas por byte. Então tem um exemplo aqui, por exemplo, do caractere A maiúsculo no computador, ele é representado por esse conjunto binário no código ASCII. Tá? A tecla del é representada por esse caractere, a tecla ESC é representada por esse caractere, né? Então, com um byte eu consigo representar 256 caracteres e o pessoal desenvolveu um código que é chamado de código ASCII, tá? Que é o código que o computador utiliza para trabalhar. Então o código ASCII é o código que o computador utiliza para trabalhar. Nós temos outro código, por exemplo, ABCD, que também utiliza um byte. O Unicode, que utiliza 2 bytes, ele consegue representar com 2 bytes 255
1000 posições, 255.281 posições, né? O TF8, que é uma codificação baseada no único código, é o código padrão para e-mail e Gmail. Então quer dizer que o computador internamente utiliza o ASCII e o código de e-mail é o TF2, que utiliza 2 bytes, ok? Então, com isso, eu vou fazer a minha representação de números. Aqui eu tenho uma tabela ASCII. Então, por exemplo, como é que eu quero representar o grau? 167, vamos lá ver qual que é o 67. O 67 é o grau, tá vendo? Então, em binário, se eu digitar lá o 67, eu vou conseguir, transformando para código ASCII, um computador que trabalha com ASCII, eu vou ter o 0. Por exemplo, você pode digitar lá no seu browser, segurar a tecla Alt, digitar o 67, que ele vai aparecer lá para você um grau. Ou você pode entrar no seu editor de texto, segurar a tecla Alt e digitar o 67, que ele vai aparecer o grau, porque ele vai transformar o 67 em código ASCII. Tá? Só que as coisas foram crescendo, o computador trabalhava com 8 bits, dava certinho e tal. Hoje, né, eu preciso de computadores velozes e com grande capacidade de armazenamento. Então o que foi feito? Foi criado o múltiplos do byte. Então foi criado primeiro o K, que é 1000 bytes, o Mega, que é 1 milhão de bytes, o Giga, que é 1 bilhão de bytes, o Tera, que é 1 trilhão de bytes. Então hoje a gente não trabalha mais com byte, a gente não consegue enxergar byte, o computador consegue enxergar múltiplos do byte, né? Então, para a gente ter uma ideia hoje, um HD que está aí na praça de mercado, ele tem mais ou menos, a unidade padrão dele é Tera, 1 terabyte, né? O SSD está caminhando para isso, né? Uma memória RAM, a gente tem aí 8 ou 16 GB de armazenamento de memória RAM, que é mais ou menos o padrão que a gente tem no mercado, né? Porque é múltiplos do byte, né? Só lembrando que o seguinte, um byte um byte é 256 bits. 2 bytes é 512 bits. 3 bytes é 1024 bits. Então, quando eu falo que um computador ele tem armazenado 1 kilobyte, na verdade ele não tem armazenado 1 kilobyte. Ele tem armazenado 1024 bytes, porque ele não é múltiplo de 10, ele é múltiplo de 2. Então, é isso. Se ele tem 2 kilobytes, ele, na verdade não tem 2 kilobytes, ele tem 2048 bytes. Então, é importante saber isso. Então, 1 kilobyte é 1024 bytes. 1 megabyte é 1.048.276 bytes. E assim sucessivamente. Então, só lembrando, né? A gente tem que falar, quando eu falo kilobyte, eu não estou falando que o computador tem 1000 bytes, estou falando que o computador tem 1024, porque ele é múltiplo de 2 e não múltiplo de 10. É importante a gente saber isso. E o que é uma palavra de memória? A palavra de memória é a unidade que o computador trabalha. É a quantidade de bits que é transmitido dentro de um computador, né? Então, hoje, os computadores trabalham com uma palavra de 64 bits. Então, internamente, o computador trabalha com 64 bits. É o tamanho da palavra de computador. Por isso que é importante a gente entender o hexadecimal. Porque quando eu vou programar um computador, eu não programo um computador com bits, zeros e uns. Eu programo um computador, eu faço um compilador, a gente vai entender isso mais tarde. Eu faço um compilador, eu compro um compilador para trabalhar com múltiplos de byte. Ok? Então, hoje, o tamanho de um computador, da palavra de computador, é 64 bytes, o que dá 4 hexadecimal, por isso que ele é feito em hexadecimal. Ok? Era isso que a gente tinha para falar hoje. Dúvidas? Não fiquem em dúvidas, entre em contato com a gente.